Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal da Cigana Nádia, com o tema O que as pessoas estão falando a seu respeito. Vamos descobrir? Tenho aqui duas opções de pedras, a primeira opção, a calcita laranja, e a segunda opção, a pedra lápis azul. Faça sua escolha com calma, com bastante intuição e vamos à nossa leitura. Vamos lá? Começando então com a nossa primeira opção, a pedrinha calcita laranja. Calcita laranja, vamos lá, vamos começar. O que as pessoas estão falando em relação a você? O que as pessoas estão comentando, fofocando, né? Vamos lá, vamos lá. Começando então com o baralho cigano. O que as pessoas estão falando dos nossos consulentes? O que as pessoas comentam sobre os nossos consulentes? O que elas falam? Dizem, fofocam, comentam. Vamos lá. Cortando em 3. Carta do urso. Vocês estão vendo? Não? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Carta do urso. Carta do chicote. Eita, que tem gente com inveja de vocês, hein? Que despeito é esse aqui, você? Olha, ciúme, inveja, possessividade, né? Aqui a energia do chicote tem a energia daquela pessoa falando com aquela língua ferina, sabe? Falando mal, né? Até mesmo, né? Fazendo comentários maldosos a seu respeito, tá? Tem alguém aqui, tá? Que tinha aqui algum tipo de vínculo com você e que depois que esse laço foi rompido, a pessoa ela só fala mal. E ela não se contenta em falar mal, ela quer fazer sua caveira mesmo para outras pessoas, para que essas outras pessoas também, né, sintam essa mesma energia ou que embarquem nessa mesma sintonia que ele ou ela, tá? Vamos ver o que mais que aparece. Por que essa pessoa, né, fala tão mal de você? Aqui, ó. Nossa. Eita. A pessoa tem uma inveja. E, ó, para muitas pessoas é um homem, tá? Então, pode ser aqui alguém que você já teve um passado afetivo? Pode, tá? Essa pessoa acha que você já seguiu em frente, que você já está com outra pessoa, inclusive, e a pessoa não aceita, né? Ela não virou a chave ainda. Essa pessoa pode ter te traído, inclusive, né? Porque aqui é uma pessoa que tem um instinto aqui, ó, sexual muito forte. Então, pode ter sido uma pessoa que vacilou com vocês e vocês aí, né, seguiram outro rumo. Essa pessoa acha que você já está aí em uma nova história e não aceita, né, de forma alguma. Ó, chave, coração. É uma pessoa que ainda nutre sentimentos e mesmo falando mal de você, ainda pensa, né, numa reconciliação. Olha que loucura, gente. Que loucura, né? Porque a pessoa faz a sua caveira, tá? Fala mal de você, mas ainda guarda no peito sentimentos, tá? Ainda guarda sentimentos, desejos, e aqui acha que ainda há uma possibilidade aí de retorno, de reencontro, né? Mesmo achando que vocês, né, estão numa fase muito difícil, né? Existe aqui uma posse, um ciúme, né? Uma teimosia muito grande, uma manipulação também, uma pessoa extremamente manipuladora, um perfil até um pouco narcisista, tá? Eu vejo aqui que a pessoa erra e coloca a culpa em vocês, né? Ó, a pessoa aqui com a energia da cobra, vem ao lado aqui do homem, tá? Mas ainda assim, ó, joga a culpa em vocês. Podem achar vocês, ó, ciumentos e ciumentas, pessoas, né, que têm um temperamento forte, né, que causa muita confusão. Então, a pessoa fala isso. A pessoa tem uma certa inveja aqui de vocês e dos seus caminhos. É como se, para essa pessoa, né, os seus caminhos estivessem abertos e para ele ou ela não, tá? E a pessoa, ela não não aceita isso e futuramente essa pessoa vai tentar se aproximar de alguma forma, tá? Aqui, ó, ela vai tentar se aproximar novamente. O que mais que aparece?
que falam de vocês? O que as pessoas falam de vocês? Qual a energia que aparece aqui? Vamos de novo com o baralho cigano, complementar a nossa leitura. Tem a leitura de quem escolheu a pedrinha calcita laranja. Que você, novamente, ó, ao lado da carta do urso. Então, as pessoas realmente, ó, só confirmando, né? Acham que você é uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa muito possessiva, uma pessoa, né, que tem um temperamento difícil, uma pessoa que cria conflitos desnecessariamente. Ó, realmente foi de um vínculo amoroso, né? Só confirmando aqui, né? Uma pessoa com quem você já teve um vínculo amoroso e essa pessoa aqui pensa, né, sonha que vocês ainda vão dar essa chave novamente, né, para uma reconciliação. Aqui é a carta da árvore, seguida com a carta do sol, com a carta da criança. Aqui algumas pessoas te acham bastante inocente em algumas situações, né, uma pessoa muito espontânea, uma pessoa criativa, uma pessoa brincalhona, né, principalmente com quem é familiar a vocês, né, pessoas mais próximas, né, sentem uma energia muito forte, uma energia, né, bastante intensa. Aí é como se você mudasse o humor dos ambientes. Então, assim, as pessoas que são mais próximas a vocês são pessoas que realmente gostam muito da sua companhia, né, sentem muita falta, né, da sua alegria, da sua inocência, da sua espontaneidade, vamos dizer assim. As pessoas também, né, aí já vai para um outro grupo de pessoas que realmente gostam de vocês, né, te acham até um pouco inocente assim, mas sentem bastante a sua falta, né, e falam bem de vocês também, não é só coisas ruins. Né? Aqui novamente, ó, passado retornando, então tem aí alguém do seu passado, né, voltando em seus caminhos, pensando, né, e comentando, né, fulano e fulana, né, ficou no passado, vai tentar uma reaproximação, aqui, ó, as flores com a chave. É uma pessoa, né, que sentia em relação a você, né, sentia aí em você um amor leal, um amor companheiro, né, um amor fiel, e que não achou isso em outras pessoas. Então, assim, é uma pessoa que, apesar de falar mal de você, também sabe, né, dos seus aspectos positivos, né, como se você fosse aqui, ó, uma flor rara que não se encontra em qualquer lugar, né, uma chave aqui que não abre em qualquer porta, né, que tem aqui a senha, né, que tem aqui o código, não é qualquer chave que abre portas do coração, né, são chaves específicas e você, né, tem aqui esse encanto, esse magnetismo. Então, as pessoas sabem que você, né, reconhece aí em você essa beleza, né, essa essência única, né, de ser uma pessoa fiel, companheira, uma pessoa confiável, uma pessoa, né, muito apegada aqui à família, né, disposta a ajudar, disposta aqui a abrir caminhos da família. Aqui, as pessoas também falam que você foi muito inocente em relação aqui, de repente, ao seu relacionamento passado, né, em relação a esse homem aqui, que te trouxe algum tipo de prejuízo, né? Que vem muita energia de inveja, tá? Quem traz essa inveja também, né, é esse homem aqui, com esses pensamentos, né, obsessivos em relação a vocês. E também posso ver, né, que talvez essa pessoa já esteja em outro compromisso, mas ainda assim, né, com você em pensamento, emanando aqui esse tipo de energia, né, de posse, né, de teimosia, de apego muito forte, tá bom? Então é isso que as pessoas falam de vocês. Vamos lá? Pelo menos foram essas energias que saíram aqui na jogada de hoje. Vamos agora à nossa segunda opção, que as pessoas falam sobre os nossos queridos consulentes que escolheram a segunda opção, lápis azul. Que as pessoas andam falando de vocês, que as pessoas falam, comentam, dizem sobre os nossos queridos consulentes
escolheram a pedrinha azul, lápis azul. Vamos com o baralho cigano. Abrir a nossa leitura. Cortando em 3. Abriu com a chave. A chave, a lua, o urso. Tem aqui, né, o que a gente consegue ver é que as pessoas te acham, né, alguém extremamente resolutivo, resolutiva, e uma pessoa que quando coloca algo na cabeça, né, mergulha de cabeça, tá? Quando coloca algo na mente, quando pensa na realização de algum sonho, uma pessoa que mergulha e consegue alcançar esse objetivo, né? Como se você virasse uma fera, né? Obsessiva, obstinada para conseguir aquilo que quer, para chegar aqui no seu objetivo, na solução dos seus problemas. As pessoas elas também podem te achar um pouco sonhador ou sonhadora demais, como assim, como se os seus planos fossem inatingíveis e inalcançáveis. Porém, para elas, você, quando coloca um sonho ou algum objetivo, né, em mente, você prova para as pessoas que conseguem. Então, as pessoas acabam, né, tendo, assim, uma visão sua de que você sonha alto demais, ou, nossa, fulano tem esse sonho, né, até parece que vai conseguir. E aí você vai e mostra que é possível, você vai e mostra a sua garra, você vai e mostra a sua força. Então, assim, as pessoas te veem, né, como alguém extremamente resolutiva, que dá um jeitinho para tudo, que no fim consegue o que quer, né? Então as pessoas te veem de uma forma muito forte, tá? Extremamente forte. Mas também isso tem um lado ruim, porque as pessoas acham que você, por ser muito resolutivo, você não precisa de ajuda, você não precisa de apoio, né? Como se você se bastasse, e muitas vezes você se vê aqui sem apoio, sem auxílio, né? Sem um colo, né? Então tem esse lado positivo e negativo das pessoas te veem aqui como alguém muito resolutivo. Aí vem as montanhas, a âncora com o jardim. As pessoas também, né, falam que você é uma pessoa difícil de lidar, ou que tem, né, um gênio muito forte, muito teimoso, muito teimosa, muito resistente, quando coloca uma coisa na cabeça, né, tem ideias fixas, e isso muito no contexto social também, tá? É como se você fosse, assim, uma pessoa muito interessante aos olhos dos outros, mas um pouco inacessível, um pouco parada, né, nessas questões sociais, né? Ou de expressão, de comunicação. É como se você meio que não se importasse muito com isso, né? Fosse uma pessoa mais estagnada em relação a sair e fazer novas amizades, né? De repente, né? Como se você, não é que você se limitasse, mas é que como se você achasse que os vínculos que você tem já é bom o suficiente. Você não quer mais pessoas porque isso demandaria muito esforço da sua parte ou muito tempo. É como se você não tivesse mais interesse em conhecer pessoas. Então há aqui um pensamento, né, de resistência, de que você não faz muita questão não. Como se você tivesse um círculo restrito, que você não quisesse abrir mais, né, essa rede de contatos, tá bom? Então, as pessoas te veem de uma forma muito seletiva aqui. E as pessoas comentam isso. E algumas pessoas podem te chamar até de metido ou metida, né? Por você ter esse tipo de comportamento. Não imaginei por mal, né? Eu vejo aqui que faz parte aí da sua essência. Árvore, cruz e estrela. Aqui as pessoas também, né, falam que você pode ter aqui algumas dificuldades em relação à família, de repente, algumas dificuldades em relação a alguns parentes, né? E que isso é uma cruz ou algo, né? Bastante constante na sua vida. Mas eu vejo
que as pessoas também falam que você está superando isso, né? De uma certa forma, porque vem aqui a carta da estrela, né? Uma carta de desejos realizados, objetivos alcançados, é uma carta de cura, inclusive. Então aqui eu vejo você curando o padrão familiar. É como se você fosse diferente de todos os outros membros da família em relação a escolhas, em relação a destino mesmo, em relação à sua vida, entendeu? Aqui eu vejo um quebrar de padrão kármico ancestral, né? A carta da árvore, que representa muito a família, e aqui a carta da cruz, que fala de passado, de ancestralidade, fala de vitória, fala de recompensa após muito esforço, né? Então aqui é uma carta que remete muito esse conjunto aqui de ancestralidade. E eu vejo aqui, ó, carta do sucesso depois, né? Então aqui você realmente rompendo padrões familiares, né? De repente aí de mãe, avó, bisavó, né? Ou de mulheres da família, ou então de homens da sua família, né? De repente você faz parte de um ciclo familiar onde as pessoas precisavam trabalhar muito para ter o mínimo e de repente você consegue quebrar esse padrão, ou então de mulheres que sempre foram dependentes financeiramente e você quebra esse ciclo, entende? Algo desse tipo, né? Algo parecido com esse contexto, ok? Então eu vejo aqui você quebrando o padrão ou você revolucionando de alguma forma o contexto familiar, tá? Trazendo aí uma nova visão de mundo e de vivência. Vamos ver o que mais que aparece aqui. E as pessoas comentam isso. Nossa, fulano tem uma vida tão diferente, né? De alguém da família, né? Do pai, da mãe. Enfim, vive de uma forma diferente dos demais. E não que isso seja uma coisa ruim, né? Muitas vezes essas pessoas que falam gostariam de ter exatamente a sua vida e a sua vivência. Aqui já vem uma inveja ferrenha, tá? Aqui as pessoas falam que você conseguiu, ó, fechar um ciclo com uma pessoa extremamente invejosa, uma pessoa manipuladora, quiçá narcisista na sua vida, narcisista. Aqui, ó, pessoa extremamente invejosa e você, ó, fechou o caixãozinho. Pessoa que trazia aqui, né, uma instabilidade emocional muito grande para sua vida, trazia conflitos, trazia indiretas, trazia, né, uma série de instabilidade aqui. E você, ó, fechando o caixão, fechando esse ciclo, né? Não tendo medo, se colocando em primeiro lugar. Foi difícil, né? Pelo que eu vejo aqui. Por quê? Porque era alguém que você já tinha um apego muito grande, aqui vai para diversas áreas da vida, né? Pode ser no contexto amoroso, pode ser no contexto de amizade, pode ser no contexto familiar. Não importa, cada caso é um caso, mas o mais importante é que as pessoas veem a sua força, mais uma vez, né, em fechar, em finalizar ciclos tóxicos na sua vida. Então, assim, as pessoas, elas têm, assim, um certo pé atrás em relação a mexer com você. Assim, olha, cuidado com fulano e fulana, não tem muita paciência não. Fulano e fulano, cuidado que você vai falar com ele, com ela, porque ela, né, pode, ó, dar no pé, sem olhar para trás. Algo relacionado a isso. Aí, temos aqui o anel, a aliança, né? Aqui vem o urso novamente. E aqui a carta da lua. Então, aqui as pessoas podem falar que você tem um certo tipo de dificuldade em relação aí à área amorosa, né? Montanhas com a aliança, né? Então, aqui as pessoas te veem assim de uma forma difícil, que você não vai escolher qualquer pessoa, que você não prende seu burro com qualquer pessoa, né? Não vai deixar qualquer pessoa entrar na sua vida. Então, por conta disso, você tem uma certa seletividade, né? Você tem aí um certo nível de requisitos, né? Não é qualquer pessoa que consegue chegar ao cume da montanha. Então, não é qualquer pessoa que você deixa aí entrar na sua vida e dar o seu melhor, tá? Então, aqui as pessoas te veem dessa forma, uma pessoa resistente, né? Uma pessoa seletiva, uma pessoa que não vai permitir certas coisas. Porque é muito fácil ter um relacionamento e você aceitar tudo, né? Difícil é você ter aí os seus limites, né? Dentro de uma relação, a pessoa realmente te aceitar, realmente, né, cumprir com todos os requisitos, né? Não todos os requisitos, né? Porque assim,
Relacionamento é uma troca, relacionamento é ceder também, mas aqui, né, a gente pode ver que a maioria das pessoas que aparecem, né, não estão em equilíbrio. Então, assim, né, a maioria dos relacionamentos de hoje em dia, né, tem uma parte que cede mais do que a outra, né, e isso acaba trazendo um desequilíbrio e você não aceita mais esse tipo de vínculo, né, porque só traz desgaste, né, e estagnação. Então, aqui as pessoas conseguem perceber isso, que você não vai aceitar, não vai parar, né, não vai estagnar, não vai se prender, né, se prender é a palavra certa aqui, com uma pessoa teimosa, manipuladora, né, que quer muitas vezes só o seu benefício, né, por conta de aliança ou convenção social nenhuma. O que mais que tem aqui? Carta do jardim com a carta da lua. Que as pessoas, né, percebem também e podem comentar que você muitas vezes não vê, né, a verdadeira face das pessoas, ou se deixa levar por algumas situações, ou te vê romântico, romântica demais, romantizando demais as pessoas, os ambientes, os lugares, né? Então existe aqui, né, um contexto aqui onde as pessoas tentam falar aí da sua vida social de alguma forma. Assim, fulano tá iludido, iludida com alguma, né, com alguma questão, com algum tipo de amizade ou algo do tipo, né? Existe aqui esse tipo de comentário também. Vamos dar aqui continuidade, a chave, os lírios, a âncora, novamente. Aqui, né, as pessoas falam que a sua vida familiar vai de vento em popa, pessoas não veem, assim, grandes problemas familiares em relação a vocês, muito pelo contrário, né, como se você tivesse aí uma vida bem estruturada, uma vida com raízes sólidas. Então as pessoas veem aqui como se a sua família aí fosse perfeita, perfeito, né? Como se você tivesse a chave de entender, de decifrar cada membro da sua família, tá? Então aqui as pessoas veem, né, você com raízes fortes, vocês com uma base familiar muito bem trabalhada. Que as pessoas também falam, né, que você tem se tornado uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que vem aí, né, de fato conseguindo vitórias até de uma forma fácil, né? Mas aqui mostra que não foi bem assim, porque a carta da conquista, da vitória, né, na cruz, ela vem depois de muito sofrimento. E o que pode acontecer aqui, né, que as pessoas talvez não vejam, só vejam aí a parte, né, de achar que tudo é fácil, é que você conseguiu lidar com as frustrações da vida, né, com esse caos aqui, de uma forma diferente. E aí, talvez as pessoas estejam, né, te percebendo mais calmo, mas na verdade isso vem, né, com a maturidade, com o tempo e com muito trabalho. E aqui, né, como resultado de todo esse trabalho, né, de todo esse esforço, de toda essa dedicação, de todos esses perrengues, as pessoas te consideram alguém vitorioso, vitoriosa, tá? Alguém que consegue realizar os seus sonhos, as suas conquistas de uma forma que bem duradoura, né, de uma forma bem fixa, bem determinada, bem ancorada, tá? Então as pessoas acham que a sua vitória se deu de uma forma muito fácil, né? Como se fosse que ela tem estrela, é escolhida da espiritualidade, né? Ou algo parecido, mas não é bem assim, não foi sorte, né? A carta da estrela também fala de sorte, não foi sorte, foi muito trabalho, foi muita dedicação, né? A carta da âncora fala, né, de planos persistentes, de decisões trabalhadas, né? De um tijolinho colocado, né, em cima durante muito tempo. Então aqui houve bastante dedicação da sua parte, que muitas vezes as pessoas não veem, né? Mas elas falam isso, comentam, né? A vida de fulano é boa demais, né?
assim é fácil, né? Algo do tipo, tá bom? Mas mal sabem eles o quanto você já sofreu, né? Para chegar nesse patamar aqui mais tranquilo, né? Mais harmônico. Enfim, né? É essa tiragem de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa um like, compartilhe o vídeo, hype, né? Se houver, né? Se existir essa opção, você vai ajudar no crescimento do canal. E eu vou ficando por aqui e até a próxima leitura. Tchau, tchau.